Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma préula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 6, cujo título é Enfrentando as diferentes investidas do inimigo. Antes, porém, de nós entrarmos na nossa lição propriamente dita, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo. Quando você curte esse vídeo, você ajuda a divulgá-lo. Eu gostaria de pedir para você também que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E você que já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho para você receber uma notificação nova todas as vezes que nós publicarmos um novo vídeo. Antes ainda de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de mandar um grande abraço para toda a juventude da Assembleia de Deus de Bangu, congregação de Madureira. Forte abraço para todos vocês. Foi um grande prazer estar com vocês na festividade de vocês, ministrando a palavra de Deus. Me sinto verdadeiramente honrado pelo convite e espero que todas as sementes que foram lançadas naquele culto possam germinar no coração de vocês e torná-los crentes incessantes na presença do Senhor. Quero mandar também um forte abraço para o meu irmão André, é um amigo do Evangelho, um amigo pessoal meu, que eu sempre encontro aqui na rua quando eu estou indo para a biblioteca estudar. E o André, apesar de ser apenas um amigo do Evangelho, ele sempre assiste os vídeos do canal e toda vez que eu demoro a publicar, ele cobra os vídeos do canal e com certeza ele é um dos grandes estimuladores para eu não parar nessa jornada. Outra informação é que o seminário sobre o Reino de Deus já tem data definida, já temos uma data marcada e essa data é 26 de janeiro de 2019. Temos aí o prazo para você se programar de aproximadamente 3 meses. Eu tenho certeza, irmão, se você participar desse evento, a sua vida não será mais a mesma. Você não vai conseguir ler o Novo Testamento da mesma maneira. Então não deixe de participar conosco, que eu tenho certeza vai marcar a sua vida. Lembrando que como o evento será feito na congregação da qual eu faço parte, o número de inscrições será limitada, e bem limitada. Então quando nós abrirmos as inscrições, faça a inscrição o mais rápido possível, tá? Nós separaremos as vagas em 2 lotes. Primeiro lote R$30, segundo lote R$35, para privilegiar os irmãos que se adiantarem nas suas inscrições. Nós estamos criando o canal para essas inscrições, mas eu tenho certeza que logo vai estar disponível, eu vou estar divulgando aqui para vocês. Dito isso, chama a vinheta porque a aula de hoje está poderosa. Irmãos, nós dividimos a nossa lição de hoje basicamente em 5 partes. Essas 5 partes são, na verdade, as 5 partes do capítulo 6 do livro de Neemias, que é a base da nossa lição de hoje. No nosso primeiro tópico, nós vamos falar acerca da armadilha contida na proposta de diálogo sugerida pelos inimigos dos judeus. O segundo tópico vai falar acerca da carta aberta enviada por esses inimigos e a acusação de traição que estava nela como forma de atemorizar Neemias. O terceiro tópico, nós vamos falar acerca do suborno dos falsos profetas para gerar uma armadilha para Neemias e para gerar desânimo no coração do povo. No tópico 4, nós vamos falar acerca da conclusão da obra e do temor que ela gerou no coração dos inimigos dos judeus. E no tópico 5, nós vamos falar acerca da relação íntima entre alguns judeus e o inimigo. Antes de nós entrarmos no nosso tópico 1, eu gostaria de pedir para você, professor da Escola Bíblica Dominical, pegar a sua Bíblia para você acompanhar no capítulo 6 de Neemias toda a exposição que estivermos fazendo aqui, para você sentir segurança de fazer o mesmo juntamente à sua classe. Vamos agora então, irmãos, para o nosso tópico 1, a armadilha contida na proposta de diálogo. Antes de eu explanar esse capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, que é o nosso objetivo aqui no tópico 1, eu gostaria de relembrá-los de 2 investidas dos inimigos dos judeus no capítulo 4. Eu ministrei a lição 4 aqui para vocês, que corresponde ao capítulo 4 do livro de Neemias. E no capítulo 4, nós vemos que a primeira investida de Sanbalate foi tentar desdenhar do povo, foi tentar trabalhar com o complexo de inferioridade do povo, tentar trabalhar com o orgulho do povo, para que eles pudessem se abater e não continuar no exercício da obra. Nós vemos também que o povo não se abateu diante desse desdém, tampouco Neemias, que era um grande líder. E por causa disso, a iniciativa mudou. Eles pararam de desdenhar e passaram a conspirar. Eles reuniram várias pessoas que eram contra o crescimento, eram contra o desenvolvimento de Judá, e conspiraram entre si para invadir na calada da noite, para invadir sorrateiramente Jerusalém e matar as pessoas que estavam trabalhando na obra e assim paralisar a obra. Só que essa conspiração chegou aos ouvidos de Neemias e Neemias ele teve que despender metade da sua força de trabalho para ficar de guarda, enquanto a outra metade continuou fazendo a obra, porém cingido da sua espada. Então Neemias era um homem que orava,
todo o livro de Neemias você vai ver que existem expressões de oração dele diante de Deus, mas também era um homem que vigiava. Ele despendeu metade da força de trabalho para ficar de guarda, para ficar preparado exclusivamente para a guerra. Entre essas pessoas que ficaram preparadas exclusivamente para a guerra, tinham aquelas pessoas que estavam com trombeta, e a ordem era a seguinte, ó, onde tocar a trombeta, vai todo mundo para lá para defender a invasão contra os inimigos. E tudo isso, tanto o desdém quanto a conspiração, fizeram Neemias ter um pé atrás com relação aos seus inimigos. E aí nós vemos no capítulo 6 o primeiro contato direto de Sanbalate, Tobias e Gesem com o Neemias. O capítulo 4 ficou marcado por mensagens trazidas, tanto dos desdém quanto da conspiração. Já o capítulo 6 inicia com um contato direto de Sanbalate e Tobias com Neemias. Esse contato direto, ele aparentemente era um contato de paz. Era um contato que propunha um encontro numa região neutra, num vale que ficava mais ou menos na mesma distância de Samaria e de Jerusalém, no meio do caminho, para eles poderem tirar limpo essa história, para eles poderem identificar qual era a intenção do coração de Neemias. O objetivo por trás disso certamente era um objetivo mau. Tanto é que você vai ver no final do versículo 2, Neemias comentando que eles, na verdade, queriam fazer armadilha para ele. Eles não estavam interessados em diálogo, eles estavam interessados em usar o diálogo como subterfúgio para matar Neemias. E não é porque essa proposta de diálogo, irmãos, era uma armadilha, que toda proposta de diálogo era uma armadilha. Nós vemos que, por exemplo, Moisés, ele conversou com o faraó 8 vezes antes de Deus promover a libertação do povo de Israel. Nós vemos que Deus tinha um propósito naqueles diálogos. Nós vemos também o próprio Jesus dialogando com as pessoas o tempo todo. Boa parte das mensagens centrais do Evangelho não foram expostas em pregações, não foram expostas em discursos, mas foram expostas em diálogo. Por exemplo, o texto áureo da Bíblia, conforme nós chamamos assim, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa frase ela não foi dita numa pregação, essa frase foi dita num diálogo entre Jesus e Nicodemos. Foi uma conversa particular carregada de revelações. Nós vemos, por exemplo, um diálogo entre Jesus e Marta. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vemos vários outros diálogos de Jesus com os seus discípulos e nesses diálogos Jesus trazendo revelações profundas acerca do Evangelho e do Reino de Deus. Então você vê que os diálogos de Jesus eram muito importantes. Nós vemos também que Jesus não se negava a dialogar com os fariseus. A todo momento ele estava dialogando com os fariseus. Nós vemos também que ele não se negava a dialogar com os saduceus. A todo momento ele estava dialogando com os saduceus. Jesus, porém, não dialogou com os gregos. Quando Filipe fez a intermediação entre Jesus e os gregos, Jesus olhou para Filipe e disse: Filipe, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele não dá fruto. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Jesus ali, ele usou essa parábola para falar duas coisas. Em primeiro lugar, a verdade de que a morte é uma condição para a vida. E em segundo lugar, Jesus estava falando aquilo acerca da sua própria morte, que já estava às vias de acontecer. Então Jesus não podia perder tempo naquele momento dialogando com os gregos. Então você vai ver que Jesus ele era muito aberto para o diálogo, mas em alguns momentos ele não dialogou. Como, por exemplo, quando ele estava diante do Sinédrio, falou muito pouco, não fez questão nenhuma de se defender. Jesus ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Nós vemos também a importância do diálogo no Antigo Testamento, como, por exemplo, lá no livro de Josué, capítulo 22. As 3 tribos do leste, Gade, Ruben e Manassés, elas decidiram construir um altar que não era para sacrifício, era para memorial de que as 3 tribos do leste do Rio Jordão também faziam parte da aliança com o Senhor. Porém, quando as 9 tribos do lado oeste ouviram falar que eles tinham constituído um altar diferente do altar que ficava em Siló, eles achavam que essas 3 tribos estavam se rebelando contra o Senhor, porque existia uma ordem explícita lá em Levítico capítulo 17, só podia ter um altar. Então essas 9 tribos, elas reuniram os seus cabeças, os seus líderes, reuniu o sumo sacerdote, que na época era Finéias, neto de Arão, e enviaram esses homens para dialogar com aquelas 3 tribos. E naquele diálogo ficou esclarecido de que aquelas 3 tribos não estavam querendo se voltar contra o Senhor. As 9 tribos já estavam se preparando para guerrear contra eles, porque as 9 tribos tinham uma recordação muito presente do pecado de Acã, que prejudicou toda a nação. Então eles não queriam que essas 3 tribos pecassem contra o Senhor, porque sabia que pela aliança que eles tinham feito com Deus, quando o juízo chegasse, chegaria sobre todos.
Então, por causa daquele diálogo, ficou esclarecido esse mal-entendido. Finéias, com os principais das 9 tribos, voltaram para o seu território e a paz reinou nas 12 tribos de Israel. Nós vemos algo parecido acontecendo também quando o Gideão ele lutou contra os midianitas. Nessa batalha que ele derrota os midianitas fogem e os reis dos midianitas acabam correndo para o território de Efraim e os efrateus matam os midianitas. E depois os efrateus eles querem combater Gideão, porque Gideão ele descumpriu a cláusula da aliança de que a guerra de uma tribo era a guerra de todas. E eles querem guerrear contra Gideão por causa dessa aparente traição. E aí Gideão fala para eles, olha só, pai, vocês não têm motivo nenhum para guerrear comigo, vocês não têm motivo nenhum para ficar indignado comigo, porque Deus deu nas mãos de vocês os reis dos midianitas. A glória de vocês foi muito maior do que a minha. E aí por causa desse diálogo, a ira dos efrateus apaziguou e não houve guerra entre eles. Nós vemos também, irmãos, a importância do diálogo no Concílio de Jerusalém. Pedro estava ao lado daqueles que acreditavam que o evangelho podia ser prego para os gentios antes que ele se circuncidasse. E outra parte que acreditava que não. Acreditava que para uma pessoa receber Jesus, receber o batismo, ela precisava primeiro se circuncidar, primeiro se tornar um judeu. E essa divergência, ela foi resolvida num diálogo que abrangeu as várias correntes e teve a resolução do Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. Nós vemos também, irmãos, que quando você peca contra alguém, o que a Bíblia manda você fazer? Mateus capítulo 5. Deixa a tua oferta no altar, vai se reconciliar com o teu irmão. E a Bíblia também diz que quando o teu irmão peca contra você, você não tem que esperar ele vir até você. A Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende ele entre tu e ele somente, e se ele se arrepender, você ganhou o teu irmão. É Mateus capítulo 18, do versículo 15 em diante. Então, se eu pequei contra alguém, eu tenho que ir. Se alguém pecou contra mim, eu tenho que ir. A inércia é do diabo. Não existe a chance da inércia. Ah, Jefferson, mas se a ordem é para mim, também é para o outro. Sim, mas a ordem Deus sempre vai cobrar do mais forte. Porque no evangelho, o mais forte é obrigado a suportar o mais fraco. E não o mais fraco suportar o forte. Então, a partir do momento que você diz, eu não vou, ele que vem a mim, porque a mesma ordem que Deus deu para mim, Deus deu para ele, o que você está dizendo é, eu sou mais fraco que ele. Então, por eu ser mais fraco que ele que é mais forte do que eu, ele tem que vir a mim. Porém, irmãos, é que tem um problema nessa objeção. O problema dessa objeção é como é que eu sei que eu sou mais fraco ou mais forte que o meu irmão? Eu não sei. Então, a priori, eu tenho que ir. Não importa se eu tenho um cargo maior do que o dele ou menor. Não importa se eu tenho mais tempo de igreja ou menos. O importante é eu me disponibilizar a ir. A inércia é do diabo. A inércia nunca é de Deus. É por isso que João escreve, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O que é andar na luz? É andar em verdade. É não esconder sentimento, é não esconder ressentimento, é não esconder mágoa, é não esconder repreensão, é não esconder aquilo que precisa ser dito, é estar sempre aberto para o diálogo. Isso é andar na luz, é andar sem esconder nada. Andar em trevas é andar escondendo as coisas. Então nós só podemos ter verdadeira comunhão se nós andarmos na luz. Ou seja, se nós nos abrirmos, se nós dialogarmos. Então o diálogo a priori ele não é satânico, a priori o diálogo é bom. Agora, eventualmente, o diálogo pode ser utilizado como armadilha. Por exemplo, no caso de Neemias. O autor da revista citou alguns outros exemplos que também não podem ser levados a ferro e fogo. Por exemplo, diálogo interreligioso, o ecumenismo. Aparentemente, para as pessoas mais fundamentalistas e radicais, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, estão querendo nos cooptar. São religiões falidas que querem, através desse diálogo interreligioso, nos ganhar para o lado deles. Irmãos, se o diálogo tem todas essas vantagens que eu acabei de dizer agora, você nunca pode partir do pressuposto de que o diálogo está sendo proposto de má fé, salvo se você tiver elementos, como Neemias teve, ou tiver um direcionamento de Deus, como provavelmente Neemias também teve. Se não forem essas duas coisas, você não pode fechar a porta do diálogo. Porque se você fizer isso, você vai estar indo contra um princípio bíblico, que é andar na luz, mesmo com essas pessoas que estão de fora. Outro ponto também interessante desse diálogo interreligioso é que podem ter objetivos incomuns entre um evangélico, um católico, um espírita. Por exemplo, todas essas 3 matrizes religiosas, elas são contra o aborto. Então nós podemos fazer uma pauta comum contra o aborto com diferentes credos. Nós podemos também fazer um trabalho de ressocialização de presos, nós também podemos fazer um trabalho de assistência social em conjunto, unindo forças
com pessoas que acreditam na mesma coisa que nós, muito embora em várias outras coisas nós pensemos diferente. Então esse fechamento para o diálogo não é bíblico, salvo quando você tem motivos relevantes para acreditar que aquilo ali é uma armadilha ou um direcionamento explícito do Espírito Santo, através de uma vida de oração, através de uma vida de diálogo com Deus. Então, salvo esses dois detalhes, o diálogo ele não pode ser fechado a priori, pelo contrário, ele tem que ser aberto. Eu tenho um exemplo na minha própria família, eu e minha esposa. Assim que nós casamos, devia ter 1 ano, 2 anos de casado, a gente começou a ter desavenças, assim, mas muito bobas, que foram se acumulando e daqui a pouco a gente passou quase 15 dias sem se falar direito. Quase 15 dias, se você parasse para questionar, por que vocês estão assim? Ah, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, nada de relevante. Mas a gente estava aproximadamente 15 dias sem se falar direito. E aí eu propus no meu coração fazer as pazes. Eu trabalhava perto de casa, ela trabalhava longe, decidi buscá-la de carro na sexta-feira e levá-la para o cinema. E eu peguei 2 horas de trânsito, eu não gosto de pegar trânsito. E quando eu cheguei lá, já irritado por causa do trânsito, eu fui para o cinema com ela e na hora de escolher o filme só tinha filme chato. E aí chegamos no cinema, ela foi escolher o filme e eu queria escolher outro e a gente brigou porque eu não aceitava o filme que ela escolheu porque eu tinha certeza que era um filme chato e ela não aceitava o filme que eu escolhi porque ela tinha certeza que o meu filme era chato e aí, em vez de a gente fazer as pazes, a gente voltou mais brigado ainda. E aí durante a semana que sucedeu essa sexta-feira, a gente praticamente sem se falar direito dentro de casa, quase 20 dias sem se falar direito, quando de repente, uma coisa que eu nunca faço, eu olhei a secretária eletrônica do meu celular e vi que tinham 2 mensagens. A primeira não dizia nada, que às vezes o celular das pessoas ligam sem querer e fica gravado o silêncio na tua secretária eletrônica. E a segunda coisa que ficou gravada na minha secretária eletrônica foi uma conversa da minha esposa com uma amiga. Mas estava muito lá no fundo aquela conversa, muito lá no fundo. Eu praticamente não consegui ouvir. Eu tive que colocar uma caixa de som que eu tenho na minha sala, plugada no celular para eu conseguir entender a conversa. E aí, quando eu ouvi a conversa, sabe o que estava lá na conversa? Ela estava contando para mim o episódio que eu fui lá no cinema. E ela falando para mim, ele só veio aqui porque ele queria ver o filme, depois falou que veio por minha causa, depois falou que veio por causa de mim, que não sei o que lá, e se queixando. Só que a minha esposa, irmãos, é muito reservada. Ela não se abre assim de problemas com pessoas estranhas, ela não tem essa facilidade. Ela é reservada. E em segundo lugar, o celular dela ligou sozinho e caiu na minha secretária eletrônica. E no momento que eu tava ouvindo aquilo, eu tava ficando com tanta raiva dela, com tanta raiva, quando de repente o Espírito Santo falou comigo, qual é a chance dela estar se abrindo com alguém que não é uma amiga íntima, em segundo lugar, e do celular dela ligar sozinho e gravar exatamente essa parte da conversa? Qual é a chance disso acontecer? E de você acessar a secretária eletrônica e ter o cuidado de colocar o plug da caixa de som para conseguir ouvir essa conversa. Qual é a chance disso acontecer? Fui eu que providenciei para que isso acontecesse. Porque o diabo estava querendo colocar uma divisão entre vocês. E aí, irmãos, quando o Espírito Santo falou aquilo comigo, eu fiquei assustado. Eu falei, meu Deus, realmente por que a gente está brigado? Por causa de nada, não tem um motivo relevante. A gente está brigando por causa de nada. E aí, quando ela chegou em casa, eu fiz as pazes com ela, pedi perdão para ela, pediu desculpa para mim, e a gente se reconciliou, e a gente percebeu, irmão, que a gente estava brigando por causa de nada. Era a seta do maligno. Só que era o seguinte, ela fez uma coisa que eu não reclamei, guardei. Eu fiz alguma coisa que ela não gostou, ela também não falou. E a gente foi acumulando aquele sentimento no coração. Coisas não ditas nos apodrecem. Eu não estou dando aqui legitimidade para você ser grosseiro, ser estúpido, falar tudo que vem na tua cabeça. Palavra é maçã de ouro em salva de prata. É a palavra dita no tempo certo. Então você tem que ter cautela com as tuas palavras, para você não magoar as pessoas. Porém, isso não é desculpa e subterfúgio para você ficar alimentando ressentimento e não expor o que está no teu coração. Então, esse é o caminho da Bíblia. Pecou? Vai. Pecou contra ti? Vai. A inércia do diabo e o silêncio, ele favorece sentimentos que não pertencem a Deus. Por fim, é bom lembrar aqui que Neemias tinha motivo para acreditar que aquilo ali era uma armadilha. Primeiro, os 2 fatos do capítulo 4, o desdém e a conspiração. E em segundo lugar, irmãos, Neemias era um homem de oração. Lembrando aqui que oração não é monólogo. Oração não é você apresentar para Deus uma lista de pedidos como se Deus fosse Papai Noel. Oração é você falar com Deus, se abrir com Deus, adorar a Deus. Olha como é que começa a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu
nome, começa com uma expressão de adoração. Então você precisa ter essa compreensão de que a oração é um momento especial para você dialogar com Deus. E quando você ora, não como monólogo, e sim como diálogo, e se abre para ouvir Deus falar, Deus começa a comunicar ao seu coração alguns sentimentos que estão no coração dele. E entre esses sentimentos que estão no coração dele, existem esses direcionamentos específicos para algumas atividades, como era o caso daquele convite. Por fim, no final desse tópico 1, que é provavelmente o tópico mais longo dessa nossa exposição, nós temos a frase de Neemias, no versículo 3. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar, não posso descer para falar com vocês. Neemias, na hora de expressar a sua posição negativa em relação àquele convite, ele não falou, eu não vou aceitar o convite. Ele falou uma verdade que não era uma verdade desagradável. Irmão, às vezes você não quer atender um convite por mais de um motivo. O primeiro motivo, que provavelmente é o principal, pode desagradar, mas às vezes o segundo motivo não vai desagradar tanto. Então você pode selecionar um segundo motivo e isso não será uma mentira e nem uma meia-verdade. O que Neemias estava falando ali para Sanbalat e Tobias, ele não foi porque sabia que era uma armadilha, mas ele também não foi porque ele estava ocupado. E ele escolheu a mensagem que traria um impacto menos negativo. Eu estou ocupado e não posso parar o que eu estou fazendo. Não tem como eu ir encontrar vocês agora. Eu estou fazendo uma grande obra. Irmão, só tem foco quem tem objetivo claro e quem tem prioridade. Se você não tem um objetivo claro e você não tem prioridade, você jamais vai ter foco. Por quê? Porque foco é você escolher uma coisa e abdicar de outras. Só que escolher uma coisa implica em saber o que escolher. Então ter foco é necessariamente eliminar as distrações. Você nunca vai ter foco com o celular ligado, com o WhatsApp apitando o dia inteiro. Você não vai conseguir ter foco. Você não vai conseguir ter foco pensando em 10 coisas ao mesmo tempo. Isso não é foco. Foco é você eliminar as coisas menos importantes e focar na que realmente interessa. Uma segunda característica do foco é aonde não existe foco, não existe produtividade. A produtividade, ela depende do foco. Então, se você quer ser uma pessoa produtiva, que gera riqueza, que gera valor, que agrega valor aos outros, você precisa ser uma pessoa focada. E para ser focado, você tem que aprender a abrir mão de distrações, a abrir mão de coisas que são acessórias, que não são o principal. Eu poderia estar desenvolvendo mais esse assunto aqui com vocês, irmãos, mas por falta de tempo eu não vou poder adentrar em maiores detalhes. Mas uma coisa eu quero deixar aqui para vocês. Sem foco não há produtividade. E para ter foco, eu preciso eliminar as distrações. Eu preciso definir uma prioridade. E para eu conseguir definir uma prioridade, eu tenho que ter um objetivo claro, tá? Última coisa sobre o foco é a fórmula 80-20. 20% das nossas tarefas correspondem a 80% do nosso resultado. Se você fazer, se você realizar, se você concretizar 20% das suas tarefas, 80% da sua performance vai ser atingida. Os 80% das suas tarefas correspondem a detalhes do resultado da sua performance. Essa é uma lei completamente difundida no meio da administração. E é importante tentarmos aplicar isso também na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Tem gente que dá prioridade para um monte de coisa num evento, menos para orar. Irmãos, 80-20, 20-80. Você tem que focar naquilo que vai te trazer o maior resultado. Então, foco é isso, é saber o que é prioridade, eliminar o resto e tratar exclusivamente daquilo até terminar. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 2, a carta aberta. Uma acusação de traição como forma de atemorizar o povo. Quando Sanbalat, que era o governador de Samaria, província responsável e dominadora daquela região ali de Judá, onde estava sendo reedificado os muros de Jerusalém, envia uma carta aberta acusando Neemias de traição, dizendo que Neemias estava reedificando os muros, estava subornando falsos profetas para dizer que ele seria o rei daquele lugar, Sanbalat ele estava falando em nome do Império Medo-Persa, porque Sanbalat ele era um representante do Império Medo-Persa. Então, ao fazer essa leitura pública diante dos ouvidos de todo o povo que estava reconstruindo o muro, o objetivo dele era atemorizar o coração do povo, atemorizar de que o Império Medo-Persa, representado ali por Sanbalat, iria reunir o seu exército para destruir aquela iniciativa. Então essa leitura pública ela tinha este objetivo, gera temor, gera terror no coração das pessoas. E é interessante que Neemias ele não dá ouvidos para essa leitura pública dessa carta.
Neemias ele permanece firme no seu propósito. Até porque, irmãos, Neemias ele não se deixou abater pelo desdém. Ele não se deixou bater pela conspiração. Ele não caiu na armadilha do convite de diálogo, que na verdade era uma armadilha. Quanto mais ele iria ceder à pressão de uma carta aberta. Neemias ele estava convicto do seu propósito. Irmãos, da mesma forma como Satanás ele usou Sambalate, Tobias e Gésem para disseminar o medo no coração do povo, ele utiliza da mesma estratégia hoje. Ele quer colocar medo no nosso coração para nos paralisar, porque o medo paralisa. Quem tem medo não enfrenta a dificuldade, quem tem medo não enfrenta o desafio. E é interessante que quando Deus ele fala com Josué, ele diz o que para Josué? Josué, ser forte e corajoso. Na nossa tradução, João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, diz ser forte e tem de bom ânimo. Mas na RA, na NVI, na Bíblia de Jerusalém, em quase todas as outras, e eu tenho a impressão que o hebraico ele indica essas outras traduções e não a nossa, ela endossa essas outras, diz ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E como eu disse na lição de número 4, ser corajoso não é não ter medo. Na verdade, ser corajoso é ter um ímpeto que te faz vencer o medo. Então aqui está o medo, digamos que o seu medo seja gigante e o seu ímpeto para vencer o medo seja menor do que o medo. O que acontece? O medo prevalece e você é considerado um covarde. Agora, digamos que o teu ímpeto para vencer o medo seja maior do que o medo. Nesse caso, você supera o medo e você é um corajoso. Então, coragem, ela independe de quão medroso você seja. Coragem é superação do medo. Então, Deus fala para Josué, Josué, eu não estou pedindo para você não ter medo nenhum, porque você vai encontrar desafios, você vai encontrar gigantes, você vai encontrar muralhas, você vai encontrar pessoas e exércitos mais poderosos do que você. O que eu te peço é, não perca as tuas forças e não perca a tua coragem. Não se deixe derrotar pelo medo. O próprio Deus fala 365 vezes na Bíblia, não temas, não temas, não temas, não temas. Quando ele fala isso, ele não está dizendo não sinta medo nenhum. Ele está querendo dizer não se deixe vencer pelo medo. Em outras palavras, tenha coragem, derrote o medo que venha sobre o seu coração. Nós vemos Paulo também falando para Timóteo, Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Deus ele nos deu um espírito de fortaleza, um espírito que supera o medo, que supera o temor. Irmãos, quem enxerga a vida pela ótica da fé, não se deixa abater, não se deixa acovardar diante das circunstâncias. Vê o exemplo dos 12 espias. 10 olhavam o tamanho do gigante. Josué e Caleb viam o tamanho do seu Deus. Então eles enxergavam a dificuldade de maneira diferente. Um, como viu o tamanho do gigante, se rendia ao medo. O outro, como viu o tamanho do seu Deus, se entregava à coragem. Então a fé, ela pode te colocar em outro nível em relação ao medo e à coragem. Mas as investidas de Sambalate e Tobias não acabaram por aí. Nós temos agora o nosso tópico 3, que fala acerca do suborno de falsos profetas para tentarem enganar ou fazer pecar Neemias. Nós vemos que nesse episódio Neemias vai visitar a casa de um profeta e quando ele chega lá, o profeta diz para eles, olha só, estão conspirando contra você e vão matá-lo. Deus está mandando você se esconder no templo. Só que Neemias não era sacerdote. Neemias era líder, mas ele não era sacerdote. Como ele não era sacerdote, se ele entrasse no templo, ele recorreria na maldição que Deus estabeleceu na lei para aqueles que não eram sacerdotes e entrassem no templo. Se nós recordarmos lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, a história de Uzias, aquele mesmo Uzias lá do livro de Isaías, capítulo 6, que foi um rei temente ao Senhor, mas ele se ensoberbeceu no seu coração e mesmo sendo rei e não sacerdote, ele decidiu fazer trabalho de sacerdote. Ele pegou o incensário do Senhor e foi queimar incenso dentro do templo, coisa que era proibido para o rei e para qualquer outra pessoa que não o sacerdote fizesse. E quando ele entrou, o sumo sacerdote entrou para repreendê-lo. No momento que o sumo sacerdote repreende ele, Deus ele coloca uma lepra na sua testa. E depois aquela lepra se alastra e ele morre leproso. Por quê? Porque ele ousou entrar na presença do Senhor sem respeitar a função do sacerdote, que era diferente da função dele. Então aqui, irmãos, fica muito patente a humildade de Neemias. A humildade de crer que Deus chamou ele para uma função extraordinária. Mas essa função extraordinária não dava legitimidade para ele fazer tudo.
É mais ou menos o que temos hoje com a multiforme graça de Deus. A uns Deus chamou para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas. Cada um Deus chamou por um propósito. Então como é que funciona uma igreja ideal? Numa igreja ideal, o pastor ele lidera a igreja, ele doutrina a igreja. O mestre, o profeta e o evangelista vão assistir a doutrina. O mestre, o profeta e o evangelista vão assistir a reunião de obreiro. Numa igreja ideal, esse mesmo pastor ele vai na consagração, buscar oração com a profetisa, com a irmãzinha que ora na consagração e Deus usa. Ele também assiste na escola dominical uma aula com o mestre. Ele também participa do trabalho de evangelização com o evangelista, seja enviando, seja cooperando, seja orando, enfim, ele participa de alguma forma com o evangelista. O evangelista da Bíblia está mais parecido com o missionário de hoje. Então, cada ministério ele tem o seu papel e todos dependem da influência recíproca dos múltiplos ministérios para o seu próprio crescimento espiritual. Então você vê que, no geral, quem é profeta, quem trabalha com oração, não vai para a escola dominical, não vai culto de doutrina. Quem é professor de escola dominical também não vai em vigília, também não vai em consagração, também não gosta de participar de reunião. Você vê que cada um fica ali no seu feudo e não se submete ao ministério dos outros, não se sente dependente do exercício dos outros ministérios. Um porque é muito usado por Deus, outro porque sabe demais e o outro porque é líder e cada um se esconde no seu feudo. Quando na verdade precisamos ter a humildade de nos submetermos uns aos outros no temor do Senhor, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Para eu me submeter, eu tenho que ter humildade. Para eu me submeter, eu preciso reconhecer que existe uma graça na vida do meu irmão que não foi disponibilizada para a minha. Então, eu estou trazendo para o Novo Testamento algo que você já pode ver no Antigo Testamento na vida de Neemias, que é essa humildade de acreditar que apesar dele ser o governador, ele não poderia entrar dentro do templo. Sobre os falsos profetas, irmãos, é muito importante ter clareza em relação a isso. Um profeta ele pode ser usado por Deus? Com certeza. Estava na vigília de Madureira agora, na última vigília, e eu vi um garoto sendo usado por Deus de uma maneira que eu nunca vi antes. Chamava a pessoa pelo nome, dizia qual era a doença, dizia qual era o nome do médico, CRM do médico, dizia que a pessoa estava com uma ferida na perna que nada curava por causa da diabetes, mandava a pessoa levantar a barra da saia, quando ia ver estava a ferida lá, botava o microfone para a pessoa falar, olha só, se eu sou profeta e eu estiver mentindo, você vai me denunciar aqui agora. E deixava o microfone na boca da pessoa. E não foi com uma ou duas, não, foi com umas 4 ou 5 detalhes que só Deus pode revelar. Teve uma que ele revelou o sonho da irmã, e a irmã começou a chorar, porque ele estava contando o sonho dela. Então, Deus usa homens e mulheres para trazer informações acerca do nosso presente, do nosso passado, do nosso futuro. Deus usa, são os profetas. Porém, não somente Deus usa, o diabo também usa. O diabo também tem os seus profetas. Nós vemos também que o homem ele pode profetizar da carne. Nem foi Deus, nem foi o diabo, foi a carne, foi a emoção. Foi achar que tudo que vem na cabeça dele é Deus que está mandando falar. Então, nem toda profecia procede de Deus. A Bíblia é amplamente clara em relação a isso. Nós vemos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 5, dizendo que se um profeta induzir o povo a adorar outros deuses, a fazer trabalhos que não estão descritos na palavra de Deus, esse profeta é anátema, ele tem que ser apedrejado. Ele não vem de Deus. Nós vemos também em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 a 22, escrito assim: porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecemos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou. Esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou tal profeta. Não tenhais temor dele. A Bíblia é muito clara. O profeta falou e não se cumpriu, esse profeta não é de Deus, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele profere a sua palavra, ela cumpre o seu propósito. Ela não volta vazia. Antes ela faz aquilo que lhe apraz. Foi com o poder da sua palavra que ele criou o universo. Ele disse, haja e ouve. Então a palavra de Deus ela é infalível. Então se um profeta falou,
falou que Deus ia curar, falou que não ia morrer e morreu, falou que não ia morrer e a doença não foi curada coisa nenhuma, esse profeta não é de Deus, ele falou da carne. E é importante ter essa maturidade, essa clareza, irmãos, porque tem muita gente que se desvia porque tem um parente doente e um homem, dizendo-se profeta, falou que Deus ia curar e a pessoa morre, essa pessoa, parente que ficou viva, se desvia, falando que Deus é mentiroso. Que Deus é mentiroso o que o próprio Deus falou na palavra dele, se não se cumprir não foi eu que disse. Sem contar que quando você lê a Bíblia Sagrada, irmão, você vê que os falsos profetas eles foram os grandes opositores dos verdadeiros profetas. Você vê, por exemplo, a história de Jeremias. A história de Jeremias foi um constante combate contra os falsos profetas. Nós vemos também, por exemplo, no episódio de Acabe, que Deus ele fez uma conferência no céu perguntando quem vai pôr laço no caminho de Acabe. E aí aparece um espírito mau ali na presença de Deus e fala, pode deixar que eu vou. E eu vou colocar a palavra de engano na boca dos profetas que estiver diante dele para induzi-lo a ir para a guerra, para que ele morra. E de fato foi isso que aconteceu. Todos os profetas disseram que Acabe venceria a guerra. Mas sabe o que aconteceu? Josafá, ouvindo todos aqueles profetas, desconfiou que eles não eram de Deus e falou, não tem um profeta do Senhor, um profeta de Yahvé, que possa vir adiante de nós e profetizar? E aí Acabe lembrou do profeta Miqueias, que era um profeta que sempre falava contra ele. Aí ele disse para Josafá, rapaz, tem um profeta aí do Senhor que sempre profetiza contra mim. Eu posso mandar chamá-lo, mas você vai ver que ele vai falar contra nós. E aí chama o profeta do Senhor. O profeta do Senhor no início ficou com medo e profetizou que Acabe podia ir porque Deus ia dar vitória. Mas imediatamente ele mudou de ideia e falou, olha só, o que eu falei tá errado. Se você for, você vai morrer. Aí Acabe, em vez de dar ouvido ao profeta do Senhor, enviou ele para o cárcere. E falou, se eu não voltar, tu morre. Ele, tá bom, se você voltar, o Senhor não me usou. E aí o que aconteceu? Acabe morreu nessa batalha. Então você vê que o profeta de Deus, ele foi preso porque ele falou contra a opinião de todos os outros profetas. A existência dos outros profetas comprometiu a veracidade, a credibilidade da fala do verdadeiro profeta. E esse é um projeto do diabo, irmãos, levantar cada vez mais falsos profetas para que os verdadeiros profetas não tenham mais crédito. E é por isso que o próprio Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, que acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles têm pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus também fala no capítulo 24, versículo 11 e no versículo 24, dizendo que nos últimos dias se levantarão falsos profetas e enganarão a muitos, farão sinais e prodígios, e enganarão a muitos. Mas como Jesus nos ensina a identificá-los? Pelos frutos os conhecereis. Então temos aqui alguns critérios, irmãos. Em primeiro lugar, se não se cumprir, não foi o Senhor. Se a vida do profeta não é compatível com a moral de Deus, esse não é um profeta do Senhor. E em terceiro lugar, esse é um terceiro critério que eu acho também extremamente importante. A profecia, ela não é de particular interpretação. Pedro fala muito claramente sobre isso. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Então, se o que o profeta está falando tem contradição com a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Uma vez eu estava orando com uma amiga que é extremamente usada por Deus e Deus já falou comigo de maneira que eu nunca vi, assim, comigo, Deus usar alguém como usava ela. Para falar detalhes do meu quarto, para você ter uma ideia, assim, nunca ter entrado dentro dele. E uma vez ela estava fazendo uma oração e estava orando, o Senhor envia Miguel, pega a espada, Gabriel, e passa a espada nesse demônio, e passa a espada nele, Miguel, e eu parei assim, quando a gente foi embora da visita, eu cheguei para ela e falei, olha só, fulana, essa oração não está correta. Orar para anjo, isso não é bíblico. Jefferson, você sabe dos meus mistérios com Deus. Eu olhei para ela, mistério coisa nenhuma. Não tem como o teu mistério com Deus estar acima da palavra. Quando João foi se prostrar diante do anjo, o anjo falou para ele, não faça tal coisa porque eu sou teu conservo. Quer dizer, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui enviado por Deus para te servir. Então o anjo ele recebe a ordem diretamente de Deus para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas ele não recebe ordem nossa. A nossa ferramenta, irmãos, é o nome de Jesus. Em meu nome expulsaram o demônio. Em meu nome curaram o enfermo. Em meu nome. Nós fazemos uso do nome de Jesus. E Deus, se for necessário, envia anjos para auxiliar na execução dessa ordem, dessa palavra que nós liberarmos em nome de Jesus. Tá? Mas a gente não dá ordem para isso, você não vai ver isso na Bíblia, em lugar nenhum. Então, irmãos, precisamos combater a falsa profecia e ensinar o povo como identificá-la. Tá? Aqui foram algumas evidências.
Nós vamos agora para o nosso tópico 4. O fim da obra em 52 dias e o temor dos inimigos. Quando eles concluíram a obra, irmãos, todo mundo ficou apavorado. Apavorado por quê? Porque eles viram o poder de Deus na vida do povo. O versículo diz assim, que o povo, que os vizinhos, que os inimigos viram que foi Deus que fez aquela obra. E aqui, irmãos, nós temos que parabenizar o foco e a determinação de Neemias. Em segundo lugar, nós temos que parabenizar a perseverança de Neemias e do povo diante de tantas investidas. Eu aqui citei 5 iniciativas dos inimigos para tentar parar o povo. Quer dizer, eles lutaram com todos os esforços para tentar deter o povo. E é isso que Satanás vai fazer, irmãos. Ele sempre vai tentar nos parar. Ele sempre vai tentar impedir que a gente avance. E Deus, irmãos, ele pode até permitir que Satanás atrapalhe a execução do plano que ele tem para a nossa vida. Mas Deus nunca vai permitir que Satanás impeça a conclusão desse plano. Ele pode atrapalhar a execução, mas ele não pode impedir a conclusão. Por quê? Como disse Jó lá no capítulo 42 do livro de Jó, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Como Paulo disse, agindo Deus, quem impedirá? Como Deus disse para Sara, existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Ou existe alguma coisa impossível para Deus? Tudo que Deus quer fazer, irmãos, ele vai fazer. Então, se você está executando a obra de Deus, a obra não é tua, você é apenas um colaborador, um cooperador, conforme Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3. A obra é dele. O sucesso da obra, ele implica na exaltação do nome de Deus, e Deus vela com a sua palavra para cumpri-la. Ele vela com a sua obra para executá-la. Então, não temas, avance, porque eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. E, por fim, destacar aqui o poder da unidade. Foco e determinação. Em segundo lugar, fé. E em terceiro lugar, unidade. Eles trabalhavam como um só homem. Um ajudando o outro, um protegendo o outro, revezando, carregando, e terminaram no tempo recorde. E por causa dessa unidade, quem viu de fora considerou que foi Deus que fez a obra. Porque quando tem unidade, o nome do Senhor ele é visto com muito mais nitidez. E por fim, irmãos, falar que alguns judeus tinham pacto com Tobias. Isso mesmo. Alguns judeus tinham pacto com o inimigo. Pacto, aliança. Então não se surpreenda, irmãos, com as traições. Não se surpreenda, irmãos, com aquelas pessoas que vão conspirar contra você dentro da tua própria casa. O próprio Jesus falou que isso era normal. O próprio Jesus falou que isso era previsível. Judas andou com Jesus vendo tudo que Jesus fazia durante 3 anos e mesmo assim o traiu. Então, irmãos, Pedro, que andou com Jesus durante 3 anos, no momento crítico da vida de Jesus, o negou. Então, os inimigos do homem são o da própria casa do homem. Então, a gente tem que ter essa clareza para a gente não morrer de decepção, para a gente não morrer, irmãos, no meio do caminho com a frustração da iniciativa e do comportamento de algumas pessoas que estão à nossa volta, tá? Então, Neemias, ele não se deixou abater por isso, e por isso ele terminou a grande obra que Deus deu para as mãos dele executar. Que Deus abençoe a tua vida, que você consiga transmitir essa mensagem para os seus alunos e que você consiga aplicar essa mensagem à sua própria vida. Em nome de Jesus, amém.